Aqui tem tudo que a gente vai precisar para fazer essa fatia. Eu tenho aqui o recheio de chocolate que eu fiz no vídeo passado da produção, né, das coisas de pronta entrega. Se você não viu, vai lá assistir. E aí ele tá aqui no saco de confeitar, porque eu acabei de rechear outro bolo. Então já vou aproveitar para rechear esse também. Aqui tem mais 2 sacos que eu vou fazer com os outros 2 recheios, que vai ser de moranguinho, que é esse aqui, e o brigadeiro branco. E aí vai ser o sabor napolitano. Aqui tem a massa branca, que já tá feita, já tá fria já. A calda, que você pode usar qualquer calda de sua preferência, essa aqui é a que eu uso. O saquinho que eu vou usar para poder forrar a forma. E o plástico filme é para envolver tudo depois para cobrir a forma. E aí, basicamente, vai ser isso aqui que a gente vai usar para poder rechear o bolo das fatias. Então, vamos lá. Eu vou começar já cobrindo a forma, né? Eu uso esse saquinho descartável. E aí, eu coloco quantos precisar. Dessa forma, como é pequena, 2 deles já foi suficiente. E aí eu forro ela, porque quando a gente rechear o bolo, para tirar ele da forma fica melhor quando a gente coloca esse plástico. A massa ela já estava feita, já estava fria. E aí eu vou tirar essa películazinha dela da parte de cima. Essa parte de cima sempre fica a parte mais gordurosa, então eu sempre gosto de tirar. Depois de tirar a película todinha da parte de cima, eu vou cortar ela. Vai ficar 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. Eu não uso nivelador porque eu já tenho uma práticazinha para cortar assim mesmo. Então eu já sei mais ou menos como que vai ficar. E aí eu vou tirando depois os farelinhos de bolo, né, que fica na bancada. E ela fica assim. Agora eu vou colocar os recheios no saco de confeitar para já deixar prontinho. Então eu vou começar colocando o brigadeiro branco, depois o brigadeiro de moranguinho e o preto, para deixar já certinho os 3 no saco de confeitar. Com os recheios prontos, a gente vai começar a montagem. Eu vou colocar primeiro a camada de massa, e ela fica dessa forma. E aí eu venho colocando uma camadinha de calda. Como essa massa ela tá fina, não precisa molhar tanto. Então eu dou uma leve umedecida e ela já fica bem molhadinha. E aí o recheio eu vou fazer dessa forma, na vertical. Eu coloco sempre alternando os sabores. Então eu comecei com chocolate preto, depois eu venho com moranguinho e depois com brigadeiro branco. Sempre para ficar assim alternado o recheio. E aí quando eu for fazer o recheio da parte de cima, eu vou trocar. Ao invés de eu começar com o recheio preto novamente, eu vou começar com outro recheio. Porque quando a gente cortar a fatia, ela vai ficar como se fosse um mixzinho das cores dos recheios. Vocês vão ver como que vai ficar. Ele ficou assim. Esse eu não usei saco, eu não usei bico no saco, eu só cortei ele mesmo. E eu já cortei os 3 na mesma espessura, para ficar uma grossura, assim, mais ou menos igual, né? Para ficar a espessura do recheio bem parecida. E aí eu coloco a próxima camada de bolo, molho ela novamente e depois eu venho colocando o recheio. O primeiro eu comecei com recheio preto, esse segundo eu já comecei com recheio branco. E aí eu tava vendo como que eu ia fazer, né? Como que eu ia alternar. E aí ficou assim, branco, moranguinho, preto, moranguinho e branco. E aí quando eu cortar vocês vão ver como é que vai ficar. Fica lindo o corte dessa fatia. Finalizo colocando a última camadinha de bolo
E eu tiro também o papel manteiga, que eu sempre coloco na parte de baixo, né, no fundo. E aí faço a última camadinha de calda e ele já vai estar finalizado. Agora ele vai para a geladeira para descansar no mínimo 6 horas. Eu sempre faço de um dia para o outro. Então eu recheio sempre os bolos à noite, coloco na geladeira e no outro dia que eu corto e embalo. É sempre bom dar esse tempo de descanso para a fatia descansar, gelar e firmar. Se a gente já fizer e for cortar, ela vai ficar muito fofinha, ainda pode se quebrar, vai ficar muito ruim de cortar. Então no outro dia, ela já geladinha, a gente vai cortar, eu vou tirar todo o plástico dela. Essa forma ela me rende 9 fatias, então eu já corto ela, eu sei mais ou menos o tamanho, então eu já corto sem medida. Ela dá 9 fatias e eu sempre no início eu medi com uma régua. Então como eu já peguei prática, hoje eu corto sem régua porque eu já sei mais ou menos a medida que ela vai ficar. E aí eu vou pegando uma por uma e vou colocando no plásticozinho, esse plástico é de celofane. Eu corto ele na medida certinha dessa minha fatia. Então eu corto com um excessozinho, né, para poder embrulhar ela. E aí eu vou embalando cada uma. Ali na bancada eu coloquei uns pedacinhos de fibra durex já cortado para facilitar. E eu vou embrulhando ela como se fosse um presentinho mesmo. E ela fica assim. E aí eu vou repetir o processo com todas, cortar, colocar no plásticozinho e embalar. Depois que eu cortei todas, eu vou etiquetar, né? Vou colocar os adesivozinhos. Esse adesivo eu mandei fazer 1 metro, porque facilita, né? O preço fica mais em conta, a quantidade é melhor porque a gente usa bastante também, então já facilita. E aí eu venho colocando esses adesivozinhos para finalizar. E esse é o resultado das nossas fatias, fica linda. Ela embaladinha assim, você pode guardar na geladeira refrigerada para poder vender, né, durante a semana e não fica ruim, não resseca, porque ela fica toda embaladinha. É linda e é um ótimo cartão de visita, né, para o cliente comprar
e talvez, quem sabe, te comprar depois um kit ou um bolo de aniversário. Aqui funciona muito com a gente sempre vende durante a semana e até os clientes, às vezes, quando vem retirar encomenda, sempre compram fatias também. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comenta aí o que você achou, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.